A paz, tudo bem? Quanto tempo, hein? Demorei um pouquinho para voltar aqui ao canal, mas estou de volta. Vou começar a falar um pouquinho sobre o que eu tenho aprendido na catequese. E para você que não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Maristela. Aqui no meu canal eu estou falando como está sendo a minha conversão do protestantismo à Igreja Católica. Antes de mais nada, vamos convidar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vocês viram que eu tô olhando para baixo, né? Porque eu tenho a colinha aqui. Ainda não sei todas as orações de cor, então isso tem me ajudado também. Bom, vou começar a falar com vocês sobre o meu primeiro dia de catequese, que foi no domingo passado. Foi mais um bate-papo para a gente se conhecer, né? Conversar um pouquinho quais são as nossas expectativas para a catequese. E aí, cada um falou um pouquinho sobre a sua vivência. Uns da minha turma não são batizados ainda, outros são batizados, mas não receberam a primeira comunhão, outros receberam a primeira comunhão e falta a crisma. Enfim, então a gente tem uma turma lá de mais ou menos umas 20 pessoas, um pouquinho mais, e aí a gente tá nesse período ainda de conhecer um pouco mais do outro, e aí o catequista está apresentando um pouco para a gente também, né, do que é proposto. Hoje nós falamos, né, hoje foi o segundo encontro nosso, hoje foi a anunciação do amor de Deus. No entanto, nosso catequista, ele abordou a liturgia, que se encontra em Lucas 16, dos 19 ao 31, que fala sobre o rico e o Lázaro. Não sei se você já ouviu essa parábola, mas caso não tenha escutado, vale muito a pena você ler e meditar um pouquinho na sua casa. Mas, resumidamente falando, eu vou ler aqui porque eu acho importante. Lucas 16. Hoje foi muito engraçado, né, gente? Porque eu sou muito falante, né? Aí o catequista perguntou quem vai ler, né? Aí eu falei, eu leio. Só que eu tinha entendido que era 15. Aí abri, comecei a ler, só que era a parábola do filho pródigo. Ontem eu fui à missa. Então eu sabia o que tinha sido lido, né, na missa. Eu fiquei assim, uai, não tô lembrando, né, a gente tem uma coisa de errado. Eu falei assim, mas não é esse não, é o 16. Aí eu fui pro certo, enfim, li. Vou só ler o início aqui pra gente poder contextualizar e eu vou trazer um pouquinho daquilo que a gente conversou e a minha percepção também em relação a essa passagem. Então diz assim, Lucas 16, a partir do 19. O rico esbanjador e o mendigo Lázaro. Havia um homem rico que se vestia com roupas de púrpura e linho fino e dava grandes festas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto à porta do rico. Queria matar a fome com o que caía da mesa do rico. Em vez disso, até os cães vinham lamber-lhes a ferida. Peraí, deixa eu só perguntar aqui pro meu professor. Meu bem, o que a gente fala depois que a gente lê o Evangelho? Palavra da salvação. Palavra da salvação. É isso. Ainda tô aprendendo, minha gente. Mas, glória ao Senhor depois, né? É isso.
toda vez depois que lê o evangelho fala a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E isso para mim é novidade. Então, tem coisas que eu tô aprendendo e eu acredito que daqui uns 3, 4 vídeos eu já vou estar mais prática nisso, né? Com fé em Deus. Hoje sim a gente espera. Mas enfim, voltando aqui para essa passagem, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção é que essa passagem ela frisa que o rico via Lázaro à porta. Ele estava vendo Lázaro ali naquela situação e ele dava uma festa. E aqui não fala, né? Não convidava Lázaro para comer comida, nem fornecia alguma coisa para ele, nem nada do tipo. Ele estava vendo a situação em que Lázaro estava ferido, com fome, com frio, passando necessidade, e não fez absolutamente nada para mudar esse quadro da vida dele. E isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque às vezes na nossa vida a gente acaba também agindo assim, né? A gente vê, e não somente aquelas pessoas que estão longe, né, das nossas casas, pessoas que vivem em situação de rua, não, mas às vezes até um parente nosso mesmo que tá passando por uma situação difícil, a gente vê, porque, né, a gente tá mais próximo e a gente não estende a mão. E aí os dois morreram. Lázaro foi para um lugar e o rico foi para outro lugar. E aí o rico fala para Abraão, né? Porque o Lázaro foi para o seio de Abraão. Fala assim, deixa Lázaro molhar a ponta do dedo dele, porque aqui tá um lugar muito tormento, muito quente. Colocar na água, né? Para saciar a minha sede. E aí fala que não pode, né? Que não pode haver essa interação entre aqueles que estavam no lugar de tormento e aqueles que estavam no seio de Abraão. E aí ele fala assim, deixe que eu vá. Aqui, porque eu tenho 5 irmãos. Aqui ele fala no 25, Abraão respondeu, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, desgraças. Agora aqui ele é confortado e você é atormentado. Além disso, existe entre nós e vocês um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para junto de vocês não conseguem nem atravessar daí até nós. Ele insistiu. Eu lhe peço então, pai, que mande à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Que Lázaro os alerte. Ele estava querendo que Lázaro fosse lá e falasse, olha, existe um lugar de tormento, se você continuar vivendo essa vida do jeito que você está vivendo, a probabilidade de você ir para o lugar de tormento é muito grande. Mas não pode. Depois que você tomou a sua decisão aqui na Terra de fazer o bem ou o mal, depois que você morreu, o que você fez você não tem mais como voltar atrás, já foi feito. Então, a nossa decisão é hoje, aqui, agora, diariamente, o que eu quero fazer da minha vida, como eu quero agradar a Deus, como eu quero contribuir com as coisas de Deus, com o meu dia a dia, com aquele que está próximo a mim. É uma decisão diária e isso vai refletir na minha vida eterna, né? Talvez o rico ele não tinha essa consciência plena do que o que ele estava fazendo iria refletir na vida eterna, mas refletiu. E ele foi para um lugar de tormento. E Lázaro, que passava fome e necessidade, foi ali para o seio de Abraão, onde estava sendo confortado e consolado. Então, hoje a leitura foi sobre isso, depois o nosso catequista falou realmente sobre a anunciação do amor de Deus, que foi em João 3,16. E esse, para mim, é um versículo muito importante, porque foi um dos primeiros que eu aprendi na igreja protestante na minha caminhada, porque eu sempre fui muito ativa em querer ajudar o próximo
E a gente tinha algumas ações assim na primeira igreja que eu participei, né? Então nós levávamos às vezes café com leite, pão a pessoas que estavam em situação de rua, fazíamos orações por elas. E foi uma fase muito boa na minha vida. Eu tinha em torno de 17, 18, 19 anos. Só que eu não fazia isso somente quando eu estava com eles, né? Eu lembro de muitas vezes, no início, assim, né, da minha fé, adolescência e juventude, eu via pessoas em situação de rua e aí perguntava, né, se queria uma oração, e às vezes a pessoa falava que sim, às vezes a pessoa falava que não. Também falava que estava precisando de alguma coisa, e eu trabalhava na época, né, estava no meu primeiro emprego ali com os 18 anos, e aí eu ia ao mercado, comprava alguma coisa e levava pra essa pessoa, e eu ficava muito feliz, porque, tipo, às vezes era um pacote de feijão, sabe? E era o que eu tinha. Às vezes era um pacote de feijão, um pacote de macarrão, e poder ajudar essa pessoa com algo que ela precisava fazer muito bem pra mim. E teve uma experiência em específico que eu estava numa dessas missões que nós fomos, né? Acho que foi na Paulista ou na Sé, não me recordo. E tinha uma pessoa pedindo dinheiro no farol. E ela cantou um louvor muito bonito, né? Que eu gostava muito. E aí eu perguntei para esse morador de rua se ele queria um abraço. Ele falou, quero. Eu dei um abraço nele. Falei, Deus te abençoe, né? E foi muito marcante para mim, porque depois ele parou o meu pastor e ele falou assim, olha, parabéns, né, pela sua ovelha, porque muitas vezes as pessoas nem querem conversar comigo, né? E ela perguntou se eu queria um abraço, eu tô sujo, fedido. E ela me abraçou e ali eu senti o amor de Deus. Isso para mim foi muito marcante. Eu acho que esse é o amor de Deus de maneira prática, né? Quando ele demonstra através das nossas vidas. Mas lendo esse versículo, ele diz assim, pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que não morra quem nele acredita, mas tenha a vida eterna. Gente, é muito engraçado, porque a minha cabeça ainda está condicionada na versão da igreja protestante. Então, o versículo lá fala assim, é porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí quando eu leio aqui, dá uns bugs na minha cabeça. Mas enfim, o versículo fala sobre esse tamanho amor de Deus pelas nossas vidas. Que quando viu lá no começo, né, que Deus sabia que tudo isso ia acontecer lá na criação, lá no início de tudo. Deus já sabia que Eva ia ser tentada, que ela ia oferecer a Adão, que ambos iriam comer do fruto, que eles seriam expulsos do paraíso, que o pecado iria entrar, que a morte iria entrar. Deus já sabia de tudo isso. E o plano de Deus já estava estabelecido. Jesus já iria vir, já iria acontecer isso, sabe? Não foi algo que Deus pensou depois que aconteceu o pecado. Não, Deus já sabia que ia acontecer tudo isso. E mesmo assim, Jesus já tinha se disponibilizado a vir ao mundo e passar por todas as dores que ele passou. E eu fiz umas anotações aqui, pensando sobre essa questão do amor de Deus pela humanidade. E Jesus, ele sofreu por amor a nós. Ele abriu mão de toda a glória, de todo o conforto que ele tinha lá no céu. E estava aqui propenso a todas as dores que nós sentimos, a todo o cansaço físico. Mesmo ele sendo Deus, né? Ele era 100% Deus e 100% homem. E eu pensava muito isso, ele é 50% Deus, 50%. Não, é 100% Deus e 100% homem. E na natureza humana de Jesus, ele padeceu com as mesmas dores físicas que nós
Ele não foi poupado disso, ele não foi poupado da exaustão física, ele não foi poupado de sentir dores na hora que ele foi açoitado ali, na hora que ele foi chicoteado, na hora que furaram suas mãos e seus pés, na hora que transpassou. Nada, nada, nada. Ele não foi poupado de nenhuma das dores. E Deus vendo todo esse sofrimento do filho, e aí foi feita a pergunta: quem era pai na sala ali, quem era mãe, e se nós iríamos entregar, se nós teríamos coragem de entregar os nossos filhos para morrer pelos pecadores? Obviamente não. Jamais entregaria minha filha para morrer por uma pessoa que matou outra pessoa, até por uma pessoa boa. Não entregaria minha filha nem para morrer por uma pessoa boa, né? Eu me daria no lugar dela, mas eu não entregaria. E Deus entregou o seu único filho e viu Jesus passando por tantas dores, tantos sofrimentos. Eu acho que não tem amor maior do que esse, sabe? Não tem amor maior que esse. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Queria trazer o que a Bíblia fala, obviamente, mas eu queria também trazer o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre essa questão do amor de Deus. E no Catecismo da Igreja 421. Segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e conservado pelo amor do Criador. Na verdade, este mundo foi reduzido à servidão do pecado, mas Cristo, crucificado e ressuscitado, quebrou o poder do maligno e libertou o mundo. É isso que a Igreja Católica fala sobre o amor de Deus e tantas outras coisas, porque se a gente for ver, tem você que é novo também, assim igual eu, na fé católica, tem no Catecismo da Igreja Católica tem um índice analítico aqui atrás, ó, finzinho. E aqui tem onde fala sobre o amor de Deus. E aí tem todas as referências. E é muito importante isso. Por quê? Porque você não pauta o seu pensamento no seu achismo, na sua dedução da Bíblia, na sua expertise. Porque eu acredito que a gente não tem a plena consciência e consegue discernir plenamente tudo que está escrito na Bíblia. Aí vai, como assim? Não tem, não tem, gente, não tem. Porque se a gente for olhar tantas interpretações equivocadas sobre a Bíblia, né? Sobre a palavra de Deus, é notório que a gente precisa que realmente exista uma igreja que tenha ali seus consensos para poder entender aquilo que está falando ali naquele versículo. Não é uma pessoa que deduziu, mas existiu ali um estudo, um diálogo, várias pessoas para chegar em um consenso só e aí instruir todo mundo, né? E eu falo isso porque hoje, como eu vim da igreja protestante, né? E lá acontece muito isso, cada um deduz a palavra do jeito que bem entende, né? Seu bel prazer. E aí nós vemos igrejas que abominam as mulheres que usam calça e fala que as que usam calça não vai para o céu, as que cortam cabelo não vai para o céu, as que fazem unha não vão para o céu e tantas outras coisas, sabe? E isso não é o que a Bíblia fala de verdade. Então, elas interpretaram isso da maneira que elas quiseram interpretar e elas repassam isso, né? E a Igreja Católica não. A Igreja Católica, ela entrou realmente em um consenso ali, estudando, entendendo, e aí chegou no Catecismo da Igreja. Não é uma opinião, né? Não é uma pessoa só. Enfim. E eu acho que isso é muito importante para a compreensão da nossa fé e para o nosso crescimento. Eu acho que foi uma das coisas que me trouxe mais segurança realmente na Igreja Católica. Basear a minha fé em tradição, nos sacramentos, na fé dos
apóstolos, que ali, né, primeiro, segundo e terceiro século. Isso para mim faz muito sentido. Então eu queria dividir isso com vocês, do que nós aprendemos hoje. Eu acredito que muita coisa eu vou aprender ainda ao decorrer da catequese, muita coisa eu vou querer aqui compartilhar com vocês e trazendo, né, tudo, tanto que eu falei, né, sobre o rico e o Lázaro, sobre o amor de Cristo, que isso realmente fique no nosso coração, que a gente possa fazer com que esse amor, ele não fique apenas no nosso coração, mas ele possa alcançar outras pessoas, ele ser de uma maneira prática na nossa vida, com aqueles que estão dentro da nossa casa, né? Os nossos parentes, a nossa família, e também para os outros que precisam tanto de ajuda. E hoje é um dia muito importante para mim, porque acho que faz umas 2 semanas, umas 3 semanas, não me recordo direito, mas eu fui em uma ação social da igreja que nós fomos entregar marmitex na rua e hoje nós iremos em uma casa, Missão Belém. Não sei se você já ouviu falar, acredito que sim. E hoje nós iremos lá oferecer um café da tarde para eles e poder partilhar um pouco de esperança. Vamos levar também algumas doações, roupas e alimentos que foram arrecadados. Isso para mim é muito importante, porque embora, né, eu esteja abrindo mão, né, do descanso no domingo, mas acho que poder compartilhar um pouco do amor de Cristo de uma maneira prática para pessoas que estão lá, né? A gente não sabe qual é a história delas, o que elas passaram, se elas estão brigadas com seus parentes, se por que aconteceu, né? Deles estarem ali. Porque essa casa ela acolhe homens que estavam em situação de rua, alguns com vícios de tantas coisas, né? E foram para lá. E talvez levar um pouco de esperança para eles e o amor de Deus de uma maneira prática, isso contribua para que eles possam ser restaurados, serem restituídos à sociedade, ser restituído à família deles também, né? Ele pode ter pais, filhos, irmãos, esposos, e eu acredito que isso é muito importante. Então, convido você, se você não faz parte de nenhuma pastoral da tua igreja, procure, geralmente tem a pastoral social, embora aqui eu estou indo ajudar, não é ligada diretamente à igreja, é uma ação voluntária. Caso você não tenha, né, faça essa ação voluntária também, que Deus possa abençoar você e a sua família. E é isso, minha gente, queria compartilhar tudo isso com vocês. Volto aqui na próxima catequese que eu tiver para poder falar mais um pouco daquilo que a gente está aprendendo. Deixe o seu like aqui no canal, curta, comente, compartilhe. Eu tenho certeza que nós estaremos juntos nessa caminhada de fé e aprenderemos mais sobre Deus, sobre o que a Igreja Católica tem para nos ensinar e nos falar sobre a fé. Deus abençoe. Boa semana para você.